Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer os livros que eu li em fevereiro e a minha TBR de março. Então, tô aqui com as minhas colinhas já, que eu tenho os livros que eu li, e no outro caderninho ali eu tenho os livros que eu pretendo ler ainda nesse mês de março. Eu tô um pouco atrasada com esse vídeo, era pra mim ter feito antes, mas eu tinha outras ideias de vídeo pra postar antes, e tipo, se eu postasse primeiro isso e depois o bullet journal do mês não ia ficar tão legal, não sei. Então, vou estar postando agora, mas vocês relevem essa parte. Deixa eu ver se eu acho aqui os livros, eu tenho uma lista aqui dos livros que eu já li esse ano, já li 10. E então, os livros que eu li em fevereiro. Todos os livros, eu acabei de perceber que todos os livros que eu li no mês de março foram no Kindle, então acho que vai ficar mais interessante eu botar a capa do livro pra vocês e falar um pouquinho sobre eles, o que eu achei e as minhas impressões. O primeiro livro que eu li assim em muito pouco tempo, super rápido, que eu tava indo pra praia, né, e sei lá, 2 horas de viagem, metade da viagem em 1 hora, eu já tinha acabado de ler o livro, achei maravilhoso, que é um livro de poesia e poema, o nome dele é Outros Jeitos de Usar a Boca, e é simplesmente incrível, dei 5 estrelas e favoritei, porque de verdade muito, muito bom. Então fica aí a recomendação pra vocês, já é um dos meus favoritos do ano. O segundo livro, eu jurei que eu tinha feito resenha, mas eu não fiz. É um conto de uma autora parceira aqui. Na verdade, eu li 3 livros, né? 2 deles são de autores parceiros aqui do YouTube e lá do meu Instagram. Então, se vocês quiserem me seguir por lá, é Bella Studies. E, então, continuando aqui, fechando parênteses, o nome do livro é Pequenas Probabilidades, da autora Renata Mello. Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês seguirem. E vou deixar também o site dela, porque ela tá com um projeto que a cada mês do ano ela vai lançar um novo conto. O primeiro teve 35 páginas e o segundo 26. Então a cada mês ela tá postando um novo conto e todos são gratuitos, é só se inscrever com e-mail lá no site dela. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e se vocês quiserem se interessarem por esse aqui, eu já fiz resenha de outro, podem ir lá que vocês conseguem acesso de forma totalmente grátis ao e-book. Então, o conto Pequenas Probabilidades, da Renata Mello, conta a história da Leia, né, uma pequena passagem da vida da Leia, que é uma médica que está na linha de frente no combate contra a pandemia do coronavírus. E, então, a Leia, ela é médica da linha de frente e ela faz uma pausa aí no trabalho dela e faz uma viagem pelos países nórdicos que ela já estava planejando há algum tempo. E daí, a partir daí, ela faz uma viagem e ela vai pelos países nórdicos, vai parar em Copenhague e ficar 1 ano lá pra fazer um curso de epidemiologia, acho que é assim, deixa eu ler, epidemiologia. Então ela vai parar por 1 ano para fazer os estudos sobre epidemiologia e em um dos passeios dela que ela tá fazendo, ela planeja ver a aurora boreal. E daí tem muita neve e coisa arada, ela vai ver o espetáculo que deve ser, né, ver a aurora boreal, e depois o carro dela enguiça na neve. E daí ela tá lá nessa situação, ela não sabe o que fazer, porque ela tá no meio da neve, num lugar que ela não conhece, e o carro dela enguiça, e daí aparece um cãozinho dinamarquês, e logo em seguida vem o dono dele, que é o Niels. Aí eu falo errado, é Niels. Enfim, vem o Niels e daí eles começam a conversar e tal, e daí como ela não ia conseguir ir pra casa dela, porque já tava ficando tarde, ela acaba indo passar a noite na casa dele. Daí ela conhece lá, além do cãozinho, ela conhece também a filha dele, e ela começa a criar uma relação com eles de amizade. E então ela tá sempre presente, daí ela começa o curso dela de epidemiologia, e ela tá sempre presente na vida do homem e da criança. Então é a partir daí que desenrola essa história toda. Eu super recomendo pra vocês, eu adorei ler, eu li super rápido, ele tem 26 páginas, é muito gostosinho de ler, é um romance bem água com açúcar, vocês vão gostar. Se vocês gostam de romance, assim, é certo que vocês vão gostar. Vou deixar aqui lembrando o site da escritora, e se vocês tiverem interesse, tem outros livros já, acho que tem mais 2 disponíveis lá. Então, tá aqui, fiquem à vontade para ir lá conhecer. O nosso próximo livro também foi uma leitura que uma autora parceira aqui do YouTube, lá do Instagram, me mandou o livro e me deu a honra de conhecer as histórias dela. É um livro de fantasia que se chama Broken Despedaçada, é da autora Tânia Dix.
E eu vou falar um pouquinho dele pra vocês, já adianto que eu gostei bastante. Então, esse livro é de fantasia, como eu já disse, e ele começa com a rainha Ariande e com a princesa Alexia, tá? Desse reino aqui que eu não sei, me perdoe, mas eu não sei falar o nome, a pronúncia, então eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Esse reino, né, onde tem a rainha Ariande e a princesa Alexia, e o rei infelizmente é falecido e tudo mais, e o reino tem uma grande rixa com o primo da Alexia, que é o Joseph. Então o Joseph ele acaba tomando o reino, né, o castelo, e tanto a Alexia quanto a rainha e quanto toda a população do reino acabam saindo só com as roupas do corpo e tem que ir para um novo lugar, onde eles passam um pouco mais de dificuldade, claro, porque né, eles não têm nenhum recurso, eles têm menos comida, menos água, roupas, eles têm muito pouco vestimenta, só do corpo mesmo, como eu disse. Algumas pessoas ajudavam, né, a fazer novas roupas e tal, mas eram poucos tecidos que ele tinha, poucos armamentos. Então era uma situação bem precária e bem complicada por função de terem saído correndo com a invasão de Joseph. E daí, a partir disso, o Joseph não satisfeito, ele vai lá e invade o novo reino, né, o novo castelo mais precário, e ele manda, na verdade, invadir, os Trolls invadem, um livro de fantasia, como eu disse, então os Trolls invadem o reino e acaba que a rainha não sobrevive ao ataque e fica tudo nas mãos da Alexia, ou Alex, como a gente vai chamar daqui pra frente. E daí, como é um livro fantasioso, existem os poderes que os elementos têm, ou seja, a água, a ar, terra, fogo, os elementos principais, a morte, a vida. Então existem todos esses elementos e eles ajudam as pessoas que têm esses poderes ou não. Então, quem tem os poderes tem a ajuda desses elementos. E a Alexia, ela claramente, né, tem a ajuda, já que ela é uma princesa, ela tem esses poderes, só que ela não sabia o quão poderosa ela era. Tipo, ela não tinha nem ideia da dimensão do poder que ela tinha. Então, a partir disso, ela vai ter que aprender, ela vai ter que controlar todo o povo que está numa situação complicada, que eles não têm o reino deles, então estão numa situação precária. Ela vai ter que lidar com, além de ter que cuidar do povo dela, com aprender a usar a magia dela, e a partir daí aparece um novo personagem, que é o Ian, e ele é um personagem que vai ajudar ela a conseguir melhorar os poderes, já que ela não levava tanto a sério essa coisa dos poderes quando ela ainda não era rainha. Ela foi meio que obrigada, ela tinha 16 anos e ela virou rainha assim do nada. Então, ela que tinha que governar e ela tinha que aprender a usar os poderes dela. Então, o Ian que vai ajudar ela a controlar os poderes, e ela fica bem confusa em relação a ele, porque ela sente um interesse por ele, apesar de que ela já tem um noivo, que é o Aaron. Então ela fica bem, sabe, bem confusa em relação a tudo isso, em relação a ter que tomar frente pro povo dela, ele estar em uma situação ruim, ela ter que treinar os poderes dela, que ela não tem controle ainda, ela é muito poderosa, então pode chegar a ser um perigo. E ela ainda vai ter que viajar para uma outra dimensão para conseguir, não só com o Ian, porque ele não era o suficiente para conseguir ajudar ela na jornada, então ela teve que ir para uma outra dimensão junto com ele para conseguir controlar melhor os poderes. E daí a partir daí que começa realmente a história do livro, da viagem, então é bem interessante, bem legal. Então essa é a minha recomendação, eu vou deixar aqui o arroba na tela, o arroba da Tânia lá no Instagram. Já tô com a minha colinha e vim aqui falar pra vocês a minha TBR de março. Então eu separei aqui 6 livros e a meta é pelo menos 3 deles, né? Alguns têm mais prioridade, outros menos. Mas enfim, vou mostrar pra vocês. Diferente do mês passado, que eu li tudo em e-book, eu vou ler bastante livro físico esse mês. Aqui tem 5 deles. E faltou um só, que é de poesia, e eu já li, é um spoiler aqui, eu já li esse livro, que é A Voz da Sereia Volta Nesse Livro, que eram os 2 livros que eu já li em janeiro, acho que foi, e muito, muito maravilhosos, eu recomendo super todos os 3 livros dela. A Princesa Salva-se Mesmo nesse livro, A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro, e esse que eu li agora, que é A Sereia, A Sereia Tem Voz nesse livro, uma coisa assim, peraí, deixa eu pegar minha colinha. A Voz da Sereia volta nesse livro. Então, vamos lá que eu vou falar sobre os outros também. Eles estão aqui, eu vou começar por um que eu tô lendo desde o mês passado. Eu comecei a ler, tô na metade já, então eu já li um e metade de outro.
ó, que é Talvez Agora, da Colleen Hoover. É o primeiro livro que eu tô lendo dela, que eu tinha muito interesse de conhecer a autora, e eu finalmente tô lendo um livro dela, então tô gostando bastante. Ele tava na minha TBR no mês de fevereiro, mas eu não consegui acabar ele em função do colégio. Eu achei que eu ia ler muito mais do que eu realmente li. O segundo livro também é do meu TBR de fevereiro, que eu não consegui ler, que é Deseja Meia-Noite, da Lisa Kleypas. Não sei falar o sobrenome dela, desculpa, mas é um romance de época e o primeiro que eu vou ler, porque eu nunca li romance de época e eu tenho muito interesse em conhecer também. O próximo, né, o quarto livro que eu pretendo ler é Reflexo na Janela. É um livro bem antiguinho, era da minha Kindle, ele é bem velho, e é um livro de poesias também, e eu comecei a ler ele uma vez, mas eu era menor, então eu não lembro de nada, também não devo ter aproveitado totalmente o livro. Eu tinha parado na página 50 e poucos, tem umas 100 páginas, e tem 125 páginas, e vou voltar a ler ele. Ele é tão velhinho, coitado, que ele não tem nem no Scoob, né? Eu tentei procurar e não tem no Scoob, mas é mais uma leitura, ele é rápido, como é poesia, então eu consigo ler em um dia. O próximo livro, que acho que é o quinto, né, é Os da Minha Rua, que é um livro de leitura obrigatório do meu colégio. A prova vai ser no início de abril, então, acho que vai ser dia 6 de abril, então pra mim já adiantar eu vou ler ele. É um livro que eu não vi a sinopse dele, mas assim pela capa e pelo contexto parece ser bem interessante, e vamos ver o que eu vou achar dele. Por último, mas não menos importante, surtem comigo com esse box maravilhoso do George Orwell que eu comprei lá na Saraiva. Eu comprei acho que foi em fevereiro, chegou agora durante o mês de março, chegou dia 1º. E eu quero ler, tem dois livros, né, o 1984 e a Revolução dos Bichos. Eu quero ler a Revolução dos Bichos primeiro, que ele é mais curtinho, e enfim, 1984 já tenho uma ideia do que fala, e o outro eu não faço a menor ideia sobre como é que é a Revolução dos Bichos. Então eu vou começar por ele, que é mais curtinho, já que minha TBR tá bem longa nesse mês, e que eu tô bem interessada em saber sobre o que fala, porque o título do livro é uma incógnita. Então esses são 6 livros que eu pretendo ler esse mês. É claro que eu vou ser realista, eu vou botar meta de 3 deles, então. Um eu já li, então eu tô gravando isso dia 7, tá? Dia 7 de março. E eu não sei se vou postar na quarta ou no sábado, mas enfim. Por enquanto eu já li um livro e meio dos que eu precisava, dos que eu tinha intenção de ler. E vamos ver como é que vai ser. Eu sei que esse aqui que eu tô lendo, Talvez Agora, eu tenho que acabar, porque eu já tô na metade, pelo amor de Deus. E eu tenho que ler esse aqui também obrigatoriamente, porque é pro colégio, então tem que dar prioridade também. Então por hoje o vídeo é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa de curtir, né, pra mim saber que vocês gostaram. Se inscrever aqui no canal, por favorzinho, que você vai receber muito mais conteúdo sobre literatura, sobre estudos e, enfim, todo esse meio relacionado, dicas de estudo, dicas de livro, produtividade, organização. Então é isso, obrigada por ter assistido até aqui, de verdade, é bem importante pra mim isso. E um beijo, até o próximo vídeo.